Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 816. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 24 minutos da terça-feira, 18 de março de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante e descansado para mais um episódio do Petit Jornal. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, a gente vai repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional, além de trazer aqui algumas análises e reflexões que abordam essa temática, aliás, uma mixórdia de temáticas que estará presente aqui no nosso episódio de hoje. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, pessoal. Rolou um sotaque na hora de falar mixórdia. Esse é um charme que o Daniel tem, mas foi para combinar com a insistente e persistente boina. Daniel segue gravando esse episódio. Atendendo a pedidos, boina. Tanguy. Você sabe disso. Atendendo a pedidos, vários pedidos aqui para que a boina continue presente. É uma boina, é irresistível, tá, gente? Você vê o Daniel com a boina ali, eu me sinto totalmente em chocolate com pimenta, né? Então, eu também peço. Daniel, a boina, né, cara? Vamos lá. E o Daniel coloca a boina, tem gravado dessa maneira todos os dias. Deixa aqui, no entanto, boas-vindas, né? Duas boas-vindas. A boina do Daniel, assim como o pessoal que nos acompanha aqui no YouTube, né? Pessoal que comparece aqui no chat, Daniel, para acompanhar a gravação. E também pessoal que nos acompanha no podcast. Sejam todos muito bem-vindos. E Daniel Souza, dessa mixórdia de temas sobre o qual você falou, o primeiro deles é o fim do acordo de cessar-fogo em Gaza. Surpreendendo um total de ninguém. A gente já sabia que esse cessar-fogo não teria vida muito longa, que não havia bases para negociação de um acordo mais longo, de uma paz mais duradoura. Então, só para a gente lembrar aqui, trazer os fatos, né, do que aconteceu antes disso, o acordo de cessar-fogo está em vigor desde o dia 19 de janeiro e foi dividido em fases, né? Então, seriam, a princípio, 3 fases. A primeira fase, portanto, iniciada no dia 19 de janeiro, deveria durar 6 semanas. Aliás, cada uma das fases duraria 6 semanas. E o problema é que a segunda fase ela já deveria ter sido iniciada, na verdade, o início das negociações, né, para a segunda fase deveria ter começado no início de fevereiro. Daniel, a gente já passou dos meados de março. Até agora, as negociações para a segunda fase não tinham começado ainda e o período da primeira fase já tinha se encerrado também. Então, houve uma certa indefinição. O que vai acontecer a partir de agora? A segunda fase não começou ainda, a primeira fase se encerrou. Basicamente, o cessar-fogo ficou no limbo e, portanto, o Hamas parou de libertar novos reféns. Israel também não continuou libertando mais prisioneiros e houve, portanto, uma paralisação das negociações. Segundo Israel, Daniel, foram feitas uma série de propostas, né, propostas que não foram aceitas, propostas que, aliás, foram levadas ao Hamas pelo enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff. Você ouviu esse nome ontem, né, no episódio de ontem. Ele se encontrou diretamente com Putin para falar sobre a Ucrânia, mas ele é um enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Então, segundo o governo Netanyahu, várias propostas foram levadas. O Hamas não aceitou, basicamente pelo fato, Daniel, de que a proposta de Israel, a proposta que foi levantada por Israel, era que houvesse uma prorrogação de forma absolutamente temporária do cessar-fogo por mais 50 dias e que, em troca dessa prorrogação por 50 dias, o Hamas libertasse mais metade dos reféns que ainda estão em posse do Hamas. O Hamas entendeu, Daniel, que isso era como se fosse uma maneira de Israel tomar vantagem. Então, o Hamas devolve, né, entrega metade dos reféns sem uma garantia do que vai acontecer lá para frente, né? O que vai acontecer com Gaza, ou seja, o Hamas perderia poder de barganha sem que conseguisse grandes avanços nas negociações. Então, Israel considerou que isso significava o abandono das negociações e reiniciou na noite de ontem, na madrugada de ontem para hoje. Aliás, os bombardeios começaram enquanto a gente ainda estava ao vivo. A gente estava gravando o episódio de ontem. Assim que eu saí da live aqui, eu vi a notificação e, portanto, grandes bombardeios voltaram no dia de ontem.
já foram anunciados, segundo as autoridades da faixa de Gaza, né, que naturalmente tem o Hamas à frente, mais de 400 mortos, mas observadores internacionais também chegaram à conclusão que, olha, foram bombardeios realmente muito grandes. O Hamas respondeu dizendo que esses ataques representam um rompimento unilateral do acordo de cessar-fogo e que a retomada dos ataques, portanto, expõe os reféns a um destino desconhecido. Ou seja, Daniel, ampliando o nível de tensão e sabe-se lá para onde que essas tensões vão. O fato, Daniel, é que a guerra, não que ela tenha terminado em momento algum, mas ela volta com tudo exatamente no cenário que a gente tinha antes do acordo de cessar-fogo, Daniel. Agora, algumas questões, Tanguy. A primeira delas é que havia claramente uma certa má vontade do governo do Netanyahu em relação a esse cessar-fogo. Quer dizer, e você teve ali alguns sinais de que o cessar-fogo não perduraria e que em algum momento nós teríamos aí uma retomada das hostilidades. Aliás, chegamos a mencionar isso no Petit Jornal, que esse era o cenário mais provável. Houve ali um cessar-fogo dentro de um contexto de transição entre o governo Biden e o governo Trump. Aliás, negociadores do governo Trump tiveram presentes enquanto o Biden ainda era o presidente. Havia ali uma força do Trump para mostrar, olha, eu consegui um cessar-fogo, algo que o Biden jamais conseguiu. Uma vez mais fica claro que não é, nem nunca foi prioridade do governo Netanyahu o resgate dos reféns. Quer dizer, os reféns, inclusive, são colocados numa situação de perigo com a retomada das hostilidades. O governo Netanyahu só conseguiu aí resgatar uma quantidade considerável de reféns diante de uma negociação, diante de algum cessar-fogo. E também fica a impressão, uma vez mais, que o governo Netanyahu tem interesse na manutenção da guerra, porque mantendo a guerra, o governo Netanyahu continua, você não tem o estabelecimento de qualquer tipo de investigação sobre os acontecimentos de 7 de outubro de 2023. Não chega a ser exatamente uma surpresa que nós tenhamos aí uma retomada das hostilidades como tivemos nas últimas horas. E o fato, Daniel, é que as negociações elas não têm como dar certo porque as duas partes negociadoras, e aí você pode questionar a legitimidade ou não legitimidade de qualquer um dos atores, não importa, mas eles partem de pontos muito diferentes. O Hamas, por exemplo, ele já disse, inclusive, que não tem apego a governar a faixa de Gaza, mas quer que seja um governo palestino e que o Hamas seja reconhecido, que o Hamas esteja presente, mesmo que não esteja à frente. A gente sabe que até isso é meio falacioso, né, Daniel? É claro que o Hamas quer estar à frente da faixa de Gaza, isso ele dá muito poder e dá exatamente uma posição de liderança no combate a Israel. Mas Israel, por sua vez, estava negociando, claro que por meio de intermediários, junto ao Hamas, mas tem a ideia de que a guerra só vai terminar de forma definitiva quando o Hamas for destruído. Não tem como você se engajar em negociações mais longas, visando o longo prazo, com outro ator que você considera que não deve existir no longo prazo. Então, no horizonte que tem que haver uma negociação, na visão israelense, o Hamas não pode existir. Então, era nítido, Daniel, que essa negociação, enfim, que esse cessar-fogo, ele não perduraria muito. A gente falou aqui, né, assim que esse cessar-fogo saiu, importante lembrar, né, o cessar-fogo ele foi aprovado, né, ele foi implementado no dia anterior à posse de Donald Trump. Donald Trump tomou posse no dia 20 de janeiro, no dia 19 de janeiro nós tivemos o cessar-fogo, e a gente falava aqui, olha, é muito improvável que se chegue numa segunda fase. A segunda fase, ela parece meio um sonho distante, e foi exatamente o que aconteceu. Além disso, Daniel, Israel também fez ataques ao sul do Líbano, a instalações do Hezbollah, e ao sul da Síria, né, a grupos também hostis a Israel. Isso foi noticiado tanto pela mídia libanesa quanto pela mídia síria, mas foi confirmado por Israel. Então Israel aproveitou que, enfim, o momento já era conturbado mesmo e, portanto, eliminou mais alguns alvos, né, mirou mais alguns alvos também no Líbano e na Síria, Daniel. Então, Tanguy, avançando aqui para a próxima pauta, no dia de hoje nós tivemos uma aprovação importante. Aliás, nós já havíamos mencionado que isso provavelmente aconteceria. O Bundestag, que é o equivalente à Câmara dos Deputados da Alemanha, aprovou nessa terça-feira
o projeto do futuro primeiro-ministro, o Merz, para um aumento histórico do volume de gastos. Lembrando que o Merz é da CDU e a CDU sempre foi aí defensora da austeridade. Aliás, os alemães de uma forma geral, o establishment alemão de uma forma geral, mas o contexto diferente que a gente está vivendo nesse momento fez aí com que os legisladores alemães se movessem numa outra direção. Os legisladores alemães aprovaram a medida por 513 votos a 207, abrindo caminho para mudanças nas rígidas regras de endividamento autoimpostas pelo governo da Alemanha, o chamado freio da dívida, que permite novos empréstimos equivalentes a apenas 0,35% do PIB ao ano. Então, o governo alemão só pode pegar aí novos empréstimos no equivalente a 0,35% do PIB ao ano. O pacote que foi aprovado, ele isenta dessas regras de limites de endividamento os gastos com defesa e segurança. Então, é o governo alemão sinalizando que vai aumentar de maneira substantiva os seus gastos em defesa e segurança e vai fazer isso, Tanguy, mediante endividamento. Vai aumentar o endividamento do governo alemão, o que sempre traz aí consequências macroeconômicas importantes. Mas não é só isso. O pacote que foi aprovado também prevê a criação de um fundo com 500 bilhões de euros, financiado por empréstimos, por endividamento do governo alemão, para investir na infraestrutura da Alemanha nos próximos 12 anos e ajudar a restaurar a economia estagnada, estagnada que a gente tem observado. Aliás, mais do que estagnada, houve ali um pequeno encolhimento do PIB, tanto em 2023 quanto em 2024. Por insistência dos verdes e para ter o apoio dos verdes, 100 bilhões de euros desses 500, eles serão destinados a gastos relacionados a mudanças climáticas. Então, a regra aqui é clara. A gente está falando de um governo alemão que tem ali uma baliza de austeridade fiscal muito rígida, só que essa baliza não vale para investimentos em defesa e segurança, não vale mais, né? Não vale a partir de agora. E também você teria aí um fundo que seria levantado de 500 bilhões de euros para fazer investimentos em infraestrutura e tentar impulsionar o crescimento econômico alemão. Seria apenas uma excepcionalidade, né? Uma excepcionalidade. A regra fiscal continua de pé, o limite do endividamento, mas com essas duas importantes exceções. Lembrando que a nova legislação ainda precisa ser aprovada pela Câmara Alta, né? A Bundesrat, que seria o equivalente ao Senado da Alemanha e que representa os governos dos estados federais do país. É isso, Tanguy. A Alemanha vai aumentar pesadamente seus investimentos militares, vai fazer investimentos em infraestrutura e vai aumentar o seu endividamento, algo que sempre foi uma temática muito sensível na Alemanha, mas que diante da nova conjuntura acabou mudando. E o que a gente vem falando aqui, Daniel, é que tudo isso vai levar a um crescimento menor também, né? A gente está falando sobre mais endividamento, mais dinheiro sendo colocado na indústria da defesa. É claro que a indústria da defesa mexe com a economia, claro que mexe, né? Enfim, é dinheiro sendo colocado para girar na economia, mas não em outros setores produtivos, o que pode gerar, portanto, uma capacidade menor quando a gente fala sobre o desempenho econômico dos países. Então, é mais um traço dessa desglobalização sobre a qual a gente vem falando, né, Daniel? Menos mercados integrados e mais investimentos militares. Mas a notícia boa, Daniel, é que você que está me ouvindo, e você também, Daniel Souza, também está convidado, você não precisa ficar desglobalizado. Você pode utilizar, por exemplo, a NordVPN, Daniel Souza, que é um espaço de globalização em meio à desglobalização. Por meio da NordVPN, você consegue viajar mais, Daniel Souza, porque você consegue pesquisar passagens aéreas mais baratas, você consegue pesquisar hotéis mais baratos, porque você consegue se conectar à internet por mais de 5.000 servidores ao redor do mundo. E vale a pena, né, Daniel? Você vai comprar uma passagem, dá uma olhada de onde que essa passagem está mais barata. Se você comprar do seu destino, por exemplo, será que é mais barato do que você comprar de onde você está, aqui do Brasil? Você vê um terceiro país, será que é mais barato? Será que você pode fazer um stopover
e, de repente, fica mais barato. Você conseguir acessar, por exemplo, streaming, né, programações, com programações em outros países, você consegue assistir também, testando ali como é que você pode fazer isso. E tudo isso contando ainda com uma segurança adicional. Segurança, inclusive, Daniel Souza, contra hackers e tal, mas também contra as big techs, né? Você garantir ali uma certa privacidade dos seus dados e tudo isso garantido pela NordVPN. O link está na descrição desse episódio. E aí essa parte aqui é a parte que faz os olhinhos de Daniel Souza, embaixo dessa boina, brilharem intensamente. Daniel Souza, utilizando o link da NordVPN, você ganha desconto, pagar mais barato, e ainda vai ganhar até 4 meses adicionais no seu plano. Não dá, Daniel, tem que acessar lá, o link está na descrição desse episódio. Lembrando, Tanguy, que ontem na Geleia da Shakira te trouxemos aqui uma temática de fundamental importância, inclusive a possibilidade de uma bomba atômica que pode ser usada pelo Canadá contra os Estados Unidos. NordVPN também pode contornar esse eventual embaraço, caso ele seja levado adiante, caso os canadenses levem adiante essa bomba atômica. Gente, e falando sério, o serviço da NordVPN é de altíssima qualidade, Tanguy e eu somos usuários, link no descritivo, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Tenho certeza que você vai gostar demais em aderir aos serviços da NordVPN. Daniel Souza, a outra bomba do dia, né, outra grande notícia do dia, foi a ligação telefônica de 2 horas e meia entre os best friends, Daniel. Chuchu, hein, Tanguy? Falaram pra caramba. Parece mas o assim, Tanguy, gente. Tanguy me liga, fala sem parar, meu Deus do céu. E agora... Daniel Souza, eu tenho meu celular aqui. Posso pegar meu celular, Daniel Souza? Não precisa, Posso pegar? não há necessidade. Tem certeza? Então tá bom. O Daniel Souza, mas assim, 2 horas e meia, contando que tem intérprete, é 1h15 de conversa real, né, Daniel Souza? Porque fala, tem que traduzir, não sei o que, mas ainda assim, 2 horas e meia pendurados no telefone. E aí, Daniel Souza, Vladimir Putin, na conversa com Donald Trump, concordou com a proposta de suspender os ataques contra a infraestrutura energética da Ucrânia por 30 dias. A Casa Branca fez o anúncio e o Kremlin confirmou. Então, segundo o anúncio da Casa Branca, Daniel Souza, os líderes concordaram com o movimento para a paz, começará com um cessar-fogo na energia e na infraestrutura, bem como negociações técnicas sobre a implementação de um cessar-fogo marítimo no Mar Negro, cessar-fogo total e paz permanente. Então, são as etapas das negociações. Essas negociações começarão imediatamente no Oriente Médio. A gente sabe que a Arábia Saudita tem sido o espaço no qual essas negociações têm acontecido. Agora, Daniel, a Rússia fez questão de vir a público também e dizer, olha, só para deixar claro aí, a gente está falando sobre 30 dias de um cessar-fogo parcial. Não é um cessar-fogo completo, são 30 dias ao longo dos quais a Rússia promete que não atacará a infraestrutura ucraniana e nada relacionado à energia na Ucrânia. Então, segundo a Rússia, isso é um cessar-fogo parcial, temporário, porque o Putin colocou, inclusive para o próprio Trump, uma pré-condição fundamental para qualquer cessar-fogo de longo prazo. E o cessar-fogo tem que haver a paralisação imediata de todo o envio de armas para a Ucrânia. O Putin, Daniel Souza, é tudo menos besta. É malandro. Então o que ele está dizendo é, olha, para ter um cessar-fogo, todo mundo tem que parar de mandar armas para a Ucrânia. A Europa, que está vendo isso tudo de longe, porque não foi convidado, a Europa está olhando para isso e está falando assim, gente, olha só, a gente não pode fazer isso de jeito nenhum, porque senão isso vai colocar uma trava na Ucrânia, a Ucrânia vai parar de receber armas e a Rússia vai estar liberada para se armar loucamente. O resultado nunca mais a gente consegue fazer uma negociação em pé de igualdade. Só para ter uma ideia, Daniel, como é que a Europa está de fato olhando para isso com muita preocupação. Na sexta-feira da semana passada, a União Europeia se reuniu em Bruxelas e anunciou que pretende dobrar a sua ajuda militar para a Ucrânia no ano de 2025, comparado a 2024, e pretende chegar, portanto, a 40 bilhões de euros em ajuda militar para a Ucrânia. Isso resolve a vida da Ucrânia? Não, está muito longe de resolver. Mas é o dobro do que a Europa oferecia no passado. Então, repara como é que você tem aqui uma briga, né? Você tem o Putin dizendo, olha, tem que parar de mandar armas,
exatamente alguns poucos dias depois, né, 5 dias depois, 4 dias depois, da Europa anunciar que vai dobrar a sua ajuda, a ajuda oferecida para a Ucrânia. Aliás, Daniel, o próprio Putin, algumas horas antes da ligação, ele fez um discurso para líderes empresariais russos, né? Então, ali a nata do empresariado russo teve um discurso do Putin, e o Putin, ele fez um discurso, Daniel, que também é meio que uma preparação para a reunião que ele teria com o Trump. Ele diz que a Rússia não pode confiar no Ocidente, né? Então, abro aspas aqui, eu acho interessante prestar atenção nessa fala. Ele diz o seguinte: mesmo que haja um gesto do outro lado são os países ocidentais, como se sugerissem tentar facilitar algo, como, por exemplo, retirar sanções, você pode esperar que eles vão encontrar outra maneira de atrapalhar as coisas. Vocês, empresários, devem investir onde for lucrativo para vocês e para a Rússia, onde, aqui na Rússia, os lucros são altos e os investimentos são protegidos de forma confiável. Ou seja, o que ele está dizendo é, daqui a pouco vai vir uma Europa ou Estados Unidos querendo tirar sanções e vocês, empresários, não podem ficar com os olhinhos brilhando e querer levar investimentos para fora do país, porque agora pode. É aqui que vocês encontram proteção e é aqui que vocês encontram lucros elevados. Então, Daniel, a gente teve um encontro, uma conversa telefônica ali entre Trump e Putin, que aparentemente, né, o Trump tentou fazer, se for um grande encontro, com grandes resultados, mas ainda falta muito, né? Ainda falta, Daniel, tudo. Ainda falta você ter um acordo sobre o que vai ser feito. Então, na pauta de hoje, né, isso foi dito pelo próprio Trump, os temas negociados ali foram os ativos ucranianos. É horrível, né, Daniel? Porque a negociação ela fala sobre os ativos ucranianos sem a Ucrânia estar na mesa. A chance, Daniel, aqui vou tentar projetar o que pode acontecer lá na frente. Existe uma chance enorme de você ter, no fim da guerra, quando quer que ela aconteça, a Ucrânia tendo perdido 20% do seu território, talvez mais, e a Ucrânia ter cedido uma parte dos seus minerais para os Estados Unidos. A Ucrânia pode perder tudo, ela pode perder as suas terras raras e perder o seu território. E foram negociados também usinas, né, como por exemplo a usina de Zaporizhia. A usina de Zaporizhia, é importante lembrar, a usina nuclear, é a maior da Europa e está num território que hoje é dominado pela Rússia. Então isso também esteve como base das negociações. Não está claro se falaram, né, se foi negociado nessa ligação de hoje, alguma possível divisão do território ucraniano. Então, se a Rússia vai ficar, se não vai e tal, não ficou claro se isso foi negociado. Mas, pelo menos, duas altas autoridades norte-americanas, como, por exemplo, Marco Rubio, né, o secretário de Estado, e o Peter Hegseth, que é o secretário de Defesa, já disseram que não é crível devolver todos os territórios ucranianos. Isso não vai acontecer. O Trump, no entanto, já cedeu com relação à demanda russa de manter a Ucrânia fora da OTAN. O Trump já falou, não, pode ficar tranquilo. A OTAN, por mim, nem existiria. A OTAN me atrapalha. Você imagina colocar a Ucrânia para dentro, isso não vai acontecer. E os Estados Unidos vêm vendo com bons olhos, Daniel, a possibilidade de reconhecer a Ucrânia com o status de país neutro. Isso significaria, portanto, ter limites territoriais para o exército ucraniano. Então, a Ucrânia poderia ter um exército, mas ela não poderia estar no território inteiro, como, por exemplo, perto da fronteira com a Rússia, e também um orçamento limitado para as suas armas. Só para terminar, Daniel, uma última coisa que naturalmente teve um impacto bastante grande nessas negociações é, aparentemente, a aventura ucraniana em Kursk está chegando ao fim, exatamente no meio dessas negociações. É uma demonstração de força muito grande da Rússia, mas a Ucrânia chegou a ter, em território russo, cerca de 1.000 km², teve que fazer um recuo ao longo do fim de semana e, nesse momento, detém cerca de 50 km². Passou de 1.000 para 50, ou seja, Daniel, a Ucrânia está praticamente, de fato, tirando as suas tropas de curso porque não tem muito mais condições de se manter por lá, Daniel. Agora, Tanguy, esse posicionamento do Trump é uma conversa de maluco, né? Porque numa semana ele conversa com os ucranianos, aí parece aceitar tudo que os ucranianos querem. Não, retomo a ajuda militar, retomo também a ajuda de inteligência, vou conversar com Putin, já delineamos aqui um cessar-fogo, etc. Aí na semana seguinte, ele conversa com os russos, nesse caso em particular com o Putin, e aí parece que aceita tudo que o Putin quer. Não, a Ucrânia vai ter um exército limitado,
a Ucrânia não pode ter um orçamento militar também limitado, não pode ter tropas em qualquer lugar, o que é isso? Imagina, também não vai entrar na OTAN. Aí fica uma conversa de doido. Uma conversa de doido, porque você não tem os envolvidos nessa negociação, incluindo aí os próprios europeus, que prometem aumentar a ajuda militar, e parece que você está andando em círculos, né? Porque existe um nó na questão, que é muito claro, que é o seguinte: a Ucrânia quer, e os europeus também, quer garantias de segurança, que a Rússia não vai voltar para tomar um pedaço do seu território, e a Rússia considera que essas garantias de segurança são inadmissíveis, né? Porque todos nós sabemos, e a Rússia não esconde muito bem isso, que intenciona, em algum momento, voltar à carga para tomar mais um pedaço do território ucraniano. Então, é uma negociação muito complicada e o Trump não tem se mostrado nem de perto um negociador habilidoso em toda essa questão. Ele quer sair de lá, ele quer um acordo dos recursos, né, minerais ucranianos, quer restabelecer algum grau de normalidade com a Rússia, e é isso. Ele não dá mínima para o que vai acontecer ou quais serão as consequências. Por isso que me parece que ele vai aceitando todas as exigências dos dois lados. Gente, o que vocês querem? Eu só quero ir embora. O que vocês querem? A Ucrânia quer isso? Ótimo. A Rússia quer isso também? Ótimo. E aí, quando você bota as exigências dos dois lados, elas são contraditórias. Elas são, obviamente, elas são incompatíveis. Então, é uma loucura isso, o que a gente vai observando, porque você não avança, mas quem ganha com isso é a Rússia, porque a Rússia tem tido aí condições de avançar militarmente e melhorar até os seus termos de negociação. E assim, eu sei que é estranho, né? Mas disso tudo falei pra caramba aqui, Daniel, sobre a conversa, a ligação, os europeus e tal. Eu não falei o nome do Zelensky, né? O Zelensky chegou na Finlândia, né? Para fazer um acordo de armas lá. Ele já tem um acordo com a Finlândia já tem algum tempo e tudo. A Finlândia é um super apoio da Ucrânia. Ele disse, ninguém perguntou, mas ele disse que vê com bons olhos um cessar-fogo parcial, mas quer a inclusão da Ucrânia e do restante da Europa nas negociações. Mas você vê, Daniel, como é que o Zelensky ele ficou absolutamente escanteado, né? Você tem uma negociação que está acontecendo, uma ligação que acontece entre Rússia e Estados Unidos, a Europa se manifestando sobre mandar armas e tal, e basicamente o Zelensky ele tá boiando nessa história toda. Vamos ver, Daniel, mas não acho que seja muito, assim, um cenário muito propício para um acordo de paz que basicamente preserva, assim, seja capaz de preservar a Ucrânia nos próximos tempos. Tanguinho, vamos para a geleia da Shakira de hoje? Vamos lá, Daniel Souza, o que você traz na geleia da Shakira de hoje? Me conta. Ô, Tanguinho, eu queria registrar a sugestão do político de centro-esquerda francês, um eurodeputado, o senhor Raphael Glucksmann, que defendeu, né, que os Estados Unidos devolvessem a Estátua da Liberdade. Diante das hostilidades recentes, olha, Estados Unidos, nós demos a Estátua da Liberdade, por favor, devolvam a Estátua da Liberdade, porque vocês não são mais dignos de ter a Estátua da Liberdade. Fim de namoro, Daniel? Fim de namoro, me devolve aquele presente que eu te dei. Aquele presente que eu te dei foi caro. Pode devolver. Foi caro, exatamente. Mas o mais impressionante foi a resposta da Casa Branca. A Casa Branca respondeu. A Casa Branca, através da sua secretária de imprensa, a Caroline Leavitt, negou a proposta de devolver a Estátua da Liberdade. Não devolveremos. A Estátua da Liberdade é nossa, não devolveremos. E aí ela veio com uma declaração muito pesada que não teve a menor graça, que ela disse o seguinte, abre aspas, é graças aos Estados Unidos que a França não fala alemão hoje, fecha aspas. É impressionante. Toda vez que a relação entre Estados Unidos e França estremece, esse argumento reaparece. É nos anos 60, é nos anos 80, é nos anos 2000, no início dos anos 2000, sempre reaparece, né? Quando o de Gaulle queria lá tirar as tropas americanas do território francês, aí os americanos responderam, mas é para levar só os vivos ou os mortos também? Também foi uma resposta que os americanos deram na época. Toda hora aparece esse argumento quando existe algum tipo de tensionamento entre Estados Unidos e França, mas você que planeja aí viajar para Nova York, saiba que a Estátua da Liberdade estará lá para você visitar. Você vai poder tirar uma bela fotografia, vai poder visitar porque os americanos não devolverão a Estátua da Liberdade para a França e está decidido. Mas se você for para Nova York, tira foto da Estátua da Liberdade no primeiro dia logo, porque sabe-se lá, né, Daniel, do jeito que as coisas estão mudando, daqui a pouco também o Trump fala assim, quer saber? Vamos devolver, a gente vai colocar uma outra estátua aqui, uma estátua muito maior, uma estátua muito melhor.
estátua minha. Estátua de um Trump gigante no lugar da Estátua da Liberdade, quem sabe? É isso. Ô, Daniel Souza, para encerrar nosso episódio aqui, quero dar um recado para você que nos ouve e, eventualmente, gostaria de levar o Petit Jornal para sua empresa, né? A gente sabe que o mundo está mudando de forma muito rápida e a gente tem atendido empresas que estão interessadas, né, em entender como é que o sistema internacional, como é que essas mudanças todas, políticas, econômicas, de desglobalização, esses atritos todos, influenciam no negócio das empresas, né? Isso tem sido algo que tem nos orgulhado bastante. A gente deixa um abraço para todas as empresas com as quais nós trabalhamos. Um abraço para todos vocês, muito obrigado pelo convite. Então, se você quiser também, você tem um e-mail para entrar em contato na descrição desse episódio. Vai ser um prazer conversar com a sua empresa também. E se você quer ainda mais conteúdo do Petit Jornal, acessa lá petcursos.com.br. Lá você vai ver o catálogo de aulas, né, que a gente já gravou desde o ano de 2020 e tornando-se aluno de forma muito acessível, Daniel. Muito barato. Realmente, assim, a gente faz de uma forma, de fato, contribuir para o debate público. Você tem acesso a muito conteúdo sobre boa parte dos temas sobre os quais a gente fala aqui, trazendo história, política, economia, religião, cultura, tudo lá em aulas que são sempre oferecidas em dupla, sempre eu e o professor da Boina, que está aqui do meu lado, o professor Daniel Souza. Então você não perde por esperar, acessa lá petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. No descritivo desse episódio, você também encontra formas para apoiar o Petit Jornal. Se você ainda não é nosso apoiador, fica aqui o convite para se tornar. No descritivo desse episódio tem a chave Pix. Apoiar o Petit Jornal através do Pix é uma forma prática, instantânea, de você apoiar o Petit. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem um link para o Apoia-se e também para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso. Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.